Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos mais uma vez e nesta feliz e rica oportunidade eu quero externar aqui a minha gratidão ao El Shaddai, ao Deus do meu louvor e a todos que incentivam esse glorioso trabalho de uma forma direta ou indiretamente. Agradecer ao nosso irmão e amigo, nosso redator Edgar Melo, agradecer também a cada comentarista, a cada ouvinte, que nos honra com a sua prestigiosa audiência e louvando a Deus pelas vossas vidas. Aqui estamos em mais um comentário na lição de número 12, que tem como tema o diaconato, que vai ser ministrada em sala no dia 20 de junho de 2021. Lição de número 12, que tem como tema o diaconato, que vai estar sendo ministrado em aula no dia 20 de junho de 2021. Nós estamos indo para a penúltima lição, encerrando, no próximo domingo estaremos encerrando o trimestre, para a glória de Deus, e assim encerrando esses estudos excelentes, sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Tem sido de bênção, para a nossa vida e com certeza Deus tem aumentado ricamente o teu conhecimento. O textuário dessa lição em apreço diz assim: porque os que servem bem como diácono adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. A verdade prática, a verdade vivida desta lição diz para nós a seguinte expressão: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente, Esta missão, este serviço, é de todos nós. Na leitura diária, meus amados irmãos, na segunda-feira, o comentário em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que traz a seguinte expressão: auxiliares dos líderes da igreja local. Na terça-feira, Atos, capítulo 6, versículo de 1 ao 5, homens exemplares. Na quarta-feira, ainda Atos, capítulo 6, versículo 6, que fala da separação com imposição de mãos. Glória a Deus. Na quinta-feira, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, bons líderes no lar. Na sexta-feira, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, chamados para servir. Glória a Deus. E no sábado, onde está o nosso comentário, que nos diz a seguinte expressão: Mateus, está no livro de Mateus, desculpe, capítulo 20, versículo 26 a 28, que eu já vou estar lendo em seguida, que diz a seguinte expressão: Jesus veio para servir. Glória a Deus. E no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 26, diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal ou criado. Glória a Deus. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo ou escravo. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. É sempre um privilégio, estar fazendo esse comentário. E é claro que quando nós falamos, dos dons espirituais que é distribuído pelo Espírito Santo à igreja, para edificação, para o crescimento da igreja, os dons ministeriais, que é para exatamente o aperfeiçoamento dos santos nesse serviço, glória a Deus, nós tivemos em cada etapa, principalmente no que refere aos dons ministeriais, a pessoa de Jesus
como o exemplo áureo, né? Na Bíblia, nós podemos dizer sem nenhuma hesitação, né? Sem hesitar em nenhum momento, porque sabemos que Jesus, em relação a todo exemplo perfeito e bom, nós obtemos nele essa pessoa, né? E, claro, nos dons ministeriais nós vimos, né? Em cada um que Jesus é sempre o exemplo áureo. Glória a Deus. O significado do termo diácono, ele vem de uma derivação grega, né? Que significa glória a Deus. O termo grego, né? Que se refere ao diácono, ou seja, a diaconia, significa exatamente um ministério ou um serviço. Né? Diácono é aquele servo, aquela pessoa que foi separada para servir a igreja. E nós temos, meus amados irmãos, em Jesus esta figura central como exemplo áureo para todos nós, né? Porque na realidade o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi para nós, né? Primeiro, nós aprendemos na primeira lição de dons ministeriais, né? O apóstolo, glória a Deus, ele foi exatamente o apóstolo da nossa confissão. E nós queremos citar como referência Hebreus 3:1. Também como profeta, o profeta Áureo, né? Lucas capítulo 24, versículo 19. Como evangelista, nós citamos aqui para nossa referência Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Queremos citar também como pastor, né? João capítulo 10, versículo 11, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, né? Mas principalmente como diácono por excelência, né? Quando ele deixou aqui no capítulo 20, versículo 28, no qual nós lemos, né? Como ele mesmo deixa para nós essa expressão, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. É o nosso exemplo áureo, né? E o apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que Jesus, o nosso diácono por excelência, né, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Glória a Deus, né? E trazer para nós este serviço. Glória ao nome de Jesus. E como exemplo, né, nós temos aqui um outro exemplo de serviço do nosso bom mestre, e que nós podemos fazer referência à ceia no capítulo 13 de João, versículo 12 a 17, quando o nosso Senhor Jesus, ele, naquele momento ali, né, nós podemos citar, fazer referência, até na lição, achei muito interessante, a diaconia da toalha e da bacia. Né? Ele tira ali suas vestes, cinge-se com a toalha e começa agora a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Que mensagem tremenda, né? Porque até então era algo que nunca havia sido observado por mestre nenhum em Israel. E Jesus, ele faz questão de dizer: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu, sendo mestre de vosso senhor, vos fiz isso, foi para vos dar o exemplo, né? Que assim como eu vos fiz, vocês devem fazer também. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Não é só servir, né? É servir com humildade. Glória a Deus. É saber que o seu serviço, né? Que muitas vezes não sendo visto por A, por B, por C, muitas vezes não sendo compreendido, mas com a consciência de que o nosso Deus, ele te vê, ele te contempla o teu serviço. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Ele é aquele que contempla o meu e o teu serviço.
Então, nessa diaconia, né, Jesus nos ensina a não só fazer um serviço de excelência, mas um serviço com qualidade. Meus amados irmãos, nós sabemos que por conta de uma demanda, por conta de uma necessidade na igreja, no Antigo Testamento, né, lá em Atos dos Apóstolos, né, na igreja primitiva, surgiu ali uma demanda, e exatamente por conta de uma necessidade da igreja, nós vamos encontrar a instituição, né, deste ministério, né, o diaconato. Né, foi exatamente por conta de uma certa discórdia que houve na igreja naquela época, por conta das viúvas, né, viúvas gregas, elas estavam se sentindo de certo modo desassistida, e elas falaram, né? É dever do líder, é dever da igreja assistir, porque a missão do diácono por excelência foi servir, né? E saciar as necessidades. Então, por conta dessa demanda, né, se instituiu esse importante ministério, o ministério de diácono, que é para servir a igreja, a noiva do Cordeiro, né? Nessa assistência social, né? Que naqueles dias se limitava a fazer esse serviço, e hoje nós sabemos que o diácono, além de auxiliar, né, aos líderes na igreja local, eles também têm uma serventia, né, no contexto de atender às necessidades das viúvas, dos órfãos, servir a Santa Ceia, montar a mesa do Senhor, assistir à mesa, glória a Deus, ajudar os necessitados e informar, né, a liderança das demandas da igreja. Glória a Deus. E como o texto oral da nossa lição, ele deixa bem claro, né, que aqueles que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E a verdade prática é bem contundente, que ela nos diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, essa missão, esse trabalho, né, essa diaconia é uma missão de todos. Todos nós fomos chamados para servir, e Jesus certo dia encontrou ali os discípulos naquela disputa, né, sobre quem iria sentar à direita e à esquerda. Jesus, ele enfatiza essa verdade, que aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. Ele tem que ser o servo de todos. E Jesus, ele fez questão de, naquele momento ali na Santa Ceia, passar este nobre exemplo, este áureo exemplo para todos nós, né, que fomos chamados para servir. Glória a Deus, né? E nós temos, meus irmãos, ainda na observância, né, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, algumas qualificações dos diáconos, né? Um caráter moral, glória a Deus. 1 Timóteo 3 e 8, 1 Timóteo 3 e 9, um caráter espiritual, né? E também 1 Timóteo, nós podemos observar, né, no capítulo 3 ainda, versículo 10, um caráter familiar, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós queremos fazer notório aqui desta missão tão sublime que é servir. E nós podemos encerrar, né, dizendo na conclusão o que está aqui como conteúdo conclusivo desta lição. Diz assim: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou de ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a Igreja de Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais devem valorizar seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois o, sen o sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Aí eu quero concluir aqui dizendo aquela expressão de Jesus, né? Que ele nos deu exemplo. Assim como eu vos fiz, façais
vocês também. Tem uma dádiva popular que se emprega, né, nós poderíamos citar como referência, que diz: aquele que não vive para servir, ele não está apto a viver. Mas que Deus nos ajude a viver uma vida de plenitude na igreja, na obra do Senhor, servindo, honrando, ajudando, auxiliando, cooperando, sabendo que foi para isso que fomos chamados. Meus queridos e amados irmãos, que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue ajudando. Uma boa aula. Próximo domingo, se Deus permitir, que Deus ajude cada professor, cada comentarista, cada irmão e amigo. Esse que vos fala, vosso servo, vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Continue orando por nós e a vitória é nossa, né? Até um próximo comentário, se Deus assim nos permitir, pela graça de Deus. A paz do Senhor a todos.